Quem me acompanha aqui no YouTube há algum tempo sabe que quando o assunto é carteira previdenciária, eu sou totalmente a favor do investidor ter a sua própria carteira de ativos, que ele mesmo faça a seleção, a administração e carregue esse portfólio para o longo prazo. Mas será que ele pode alocar parte dessa carteira em previdência privada para obter vantagens tributárias? Então, esse aqui é o nosso tema, abordar os principais aspectos da previdência privada, falar sobre as modalidades de plano, sobre regime de tributação, falar também sobre portabilidade, como alterar planos de uma instituição para outra, falar também das hipóteses de ocorrência de falecimento do contribuinte, do investidor, o que acontece com o seu patrimônio, abordar aqueles aspectos, aqueles temas que o seu assessor de investimento não quer falar, que o seu gerente de banco não quer tocar no assunto. Mas antes, tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento. Também deixa aquele like para ajudar, para dar uma força. Vamos, contudo, falar sobre previdência privada. Historicamente, as previdências privadas no Brasil têm um desempenho muito ruim. Olha essa notícia. Os 10 maiores fundos de previdência no Brasil rendem abaixo do CDI. Então, rentabilidade muito ruim, além das taxas de administração nos últimos anos serem muito altas. Mas o que está acontecendo recentemente nas previdências privadas? Devido à competição entre os bancos de investimento, também entre as corretoras, as taxas de administração estão caindo bastante e também estão eliminando a famosa taxa de performance e taxa de carregamento, tornando essas possibilidades, essas alternativas de investimento um pouco mais atrativas, ok? Então, devido a essa diminuição, tornando assim um pouquinho mais palatável esses tipos de investimento. Além do que, as carteiras de investimento estão sendo alteradas. Boas parcelas em renda variável, as carteiras já vêm com proteção, investimento no exterior, então tem carteiras diversificadas, aumentando assim a rentabilidade. Inclusive eu vou demonstrar a minha carteira de previdência privada, onde eu faço investimento para obter isenção de impostos. E para mim, a previdência privada, ela só faz sentido para o investidor que ele tem uma renda anual tributada, aquele investidor que ele tem na sua folha de pagamento, no seu holerite, já descontado o IR na fonte. Então aquele investidor que já é tributado e também que ele já faz a sua declaração anual na forma completa, ok? Então ele tem que ter esses dois requisitos para obter a isenção de impostos. Então, como que acontece? Para ocorrer a isenção de impostos, nós temos duas modalidades de planos na Previdência. Temos os planos VGBL e os planos PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. E a isenção de IR só ocorre nos planos PGBL, ok? Então o investidor ele pode deixar de pagar imposto de renda em até 12% dessa renda anual tributada. Vamos para um exemplo prático para ficar mais fácil a compreensão. Imagine um investidor que ele tem 100 mil reais de renda bruta anual e parte dessa renda é tributada na fonte, ok? Então ele pode pagar até 12% no plano PGBL, então ele pode pagar até 12 mil reais. E dentro desses 12 mil reais ele vai ter uma faixa de isenção, então ele vai ter a restituição do imposto. Como esse imposto já é cobrado na fonte, ele vai fazer a declaração no ano seguinte que ele pagou o plano PGBL, ele faz a declaração do imposto de renda e ele tem uma restituição. E essa restituição na base do que ele pagou. Então se ele pagou 12 mil reais e ele tem uma alíquota de incidência de 27,5% sobre esses 12 mil reais, ele vai ter uma restituição, aproximadamente R$ 3.300. Então, todo ano, pagando um plano de previdência, ele vai pagar os 12% da sua renda anual, ele vai ter uma restituição. E qual que é a estratégia? O que eu uso para mim? Eu pego esse dinheiro e faço a realocação no próprio plano de previdência. Então percebo aquele dinheiro que em tese estaria perdido para o governo, eu estou realocando e fazendo crescer
o meu patrimônio no futuro. Então, essa é a ideia, essa é a estratégia que eu faço. É claro, eu tenho que completar o restante, mas todo ano eu vou contribuindo, pego a restituição, faço, né, o reaporte, a realocação e faço assim a construção do patrimônio, ok? Se não é sair contratando qualquer plano de previdência. Temos que olhar com calma, buscar aqueles planos de previdência que tem uma taxa de administração menor que 1%, por exemplo, não ter uma taxa de administração tão alta. Também, hipótese alguma, quando escolher o seu plano de previdência, fuja daqueles que têm taxa de carregamento, ok? E busque carteiras diversificadas. Olhe para a carteira do fundo, não é somente assinar o termo, fazer o investimento, pegar o primeiro que está aparecendo. Olhe para a carteira, veja o histórico de rentabilidade, veja também a composição desse portfólio. É diversificado? Tem boa parte em renda variável? Temos que lembrar que a nossa previdência privada é para o longo prazo, prazos aí acima de 10 anos. Então, temos que ter renda variável para aproveitar o crescimento das empresas, das ações ao longo do tempo. Então, se é uma carteira previdenciária, é uma carteira também, tem as possibilidades de fazer uma carteira para os filhos, lá para o futuro, ter uma renda para pagar a escola, pagar a faculdade. Então, é para o longo prazo, busquem alocação em renda variável. E eu vou mostrar para vocês agora a minha carteira que eu tenho na Vitrio. Então, eu tenho um plano de previdência. Como eu tenho renda do meu trabalho e eu sou tributado na fonte, eu faço o pagamento anual nessa previdência privada para ter a restituição e fazer assim a realocação. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu plano de previdência na Vitrio. É só um exemplo, tem bons planos no BTG Pactual, tem na XP. Então aqui é somente um exemplo, não estou fazendo propaganda. Vou só demonstrar a carteira e demonstrar que ela é diversificada. Tem aqui na carteira, na composição, renda fixa crédito global, multimercado, então boa parte do fundo é multimercado, renda variável, quase 30% em ações, em renda variável, e renda variável global também tem uma parte alocada no exterior e também tem proteções. Essa carteira também vem com uma reserva de valor, parte dela aqui em ouro, ok? Então uma carteira que em si ela é diversificada. Vamos olhar para a taxa. No meu exemplo aqui do meu plano, temos aqui taxa de administração de 0,75% ao ano. Então busquem taxas abaixo de 1%, ok? E um investimento inicial aqui de R$1.000. E taxa de performance não tem. Lembre-se, fujam da taxa de performance, taxa também de carregamento. Essas taxas aí vão comer a rentabilidade no longo prazo. Vamos olhar um pouquinho aqui qual foi a rentabilidade da minha carteira nos últimos períodos. Então, eu fiz a alocação lá, eu comecei a fazer esse plano de previdência em 2019. Foram aqui 2 anos completos. A rentabilidade da carteira no total em 18,7%, ok? Comparando aqui ao CDI, teve um desempenho muito melhor. É claro, né? Até pela alocação em renda variável. Já para o Ibovespa, a minha carteira perdeu. Mas percebam aqui que a minha carteira em linha azul, ela tem menos volatilidade que o desempenho do Ibovespa. O Ibovespa aqui em linha verde, ele tem mais volatilidade. Olha aqui o que aconteceu em março de 2020. O Ibovespa teve uma queda acentuada, enquanto minha carteira caiu menos. Então a minha carteira ela tem um beta menor, ela tem uma menor volatilidade, um menor risco, ok? Então uma carteira, por ter boa parte em renda fixa, ela tem esse comportamento. Então, mesmo nos períodos mais turbulência, ela vai segurar mais. É uma carteira mais conservadora. Isso é interessante, né? Então, o que nós temos agora que olhar? Qual fazer a contratação do plano vai ser perguntado a você. Qual regime de tributação você quer escolher? O regime progressivo ou regressivo? Então, temos 2 modalidades aqui de tributação. Os fundos, eles podem ser tributados de 2 maneiras. Eu acredito que para o investidor que vai fazer a sua alocação, objetivando o horizonte de tempo de acima de 10 anos, ele deve escolher o regime regressivo, ok? O investidor que optar pelo plano PGBL, ele vai ser taxado na totalidade dos aportes. Então, ao fazer a escolha da tabela regressiva, vou colocar aqui na tela para vocês, começamos com uma alíquota até 2 anos em 35%.
e acima de 10 anos em 10%. Então, somente é interessante fazer essa alocação em PGBL e ter a isenção de IR hoje para poder fazer os aportes hoje, somente se for com perspectivas de longo prazo, acima de 10 anos. Como vamos ser tributados na totalidade dos aportes no plano PGBL, interessante é pagar a menor alíquota, a de 10%, e assim passa a valer a pena, porque vamos usar desses recursos hoje, investir em uma carteira para ela rentabilizar, para lá no futuro a gente ter esse retorno, ok? E pagar a menor alíquota possível. Então, ao fazer o plano da sua previdência ou para o seu filho, escolha o regime regressivo e leve esse investimento para cima de 10 anos, ok? Vamos falar um pouquinho agora de portabilidade. Você tem seu investimento, você já tem o seu plano de previdência no seu banco, lá na sua corretora, mas não está satisfeito com o desempenho, acha a sua taxa de administração muito alta, taxa de carregamento, você quer trocar o plano. Isso hoje em dia é muito comum, é muito simples fazer a portabilidade. Como é feita? Você vai no plano que você quer, você olhou, pesquisou, encontrou lá um plano de previdência com taxa de administração menor, com uma composição legal de carteira. O que você vai fazer? Você vai entrar lá e fazer a solicitação dessa portabilidade. E é possível fazer essa troca. No entanto, temos que observar algumas regras. Somente é possível fazer alteração de planos quando eu passo de planos de mesma natureza. Então eu só posso trocar um plano PGBL para outro PGBL. Da mesma forma, só posso trocar um VGBL para outro VGBL. Eu não posso alternar, fazer essa mudança. E também, quando eu escolho lá anteriormente um regime de tributação, eu posso fazer a portabilidade para o mesmo regime de tributação. E se eu quiser trocar, somente é possível trocar do progressivo para o regressivo. E a forma contrária não é permitida. Ou seja, não é possível fazer portabilidade, mudar o plano de tributação do regressivo para o progressivo, ok? Essa aqui é a regrinha que a gente tem que seguir e hoje você pode sim fazer a portabilidade. Então, gostou de uma previdência nova? Pode solicitar desde que você observe essas regras. O que é interessante da previdência privada? A previdência privada, ela tem um caráter de seguro. Então, durante o período de contribuição, é o período de diferimento do plano que você está pagando, que você está aportando. Então, o que acontece? O patrimônio do investidor, quando ocorre o falecimento, vai para o inventário. Mas, no caso da previdência privada, durante o período de pagamento, caso ocorra o seu falecimento, vai direto para a família, não entra no inventário. Então, é possível ali, na ausência do investidor, a família está diretamente resguardada. Isso aí já vai direto para a família. Isso aqui é um benefício que eu acredito que a gente tem que levar em consideração. E o que acontece no final do plano? No final do plano vai ser perguntado para o investidor: você quer receber uma renda vitalícia, né? Até a morte do investidor, até o seu falecimento, ele vai receber todos os meses uma renda, ele vai escolher e vai ter uma renda vitalícia, ou ele pode sacar todo o patrimônio. Então tem essas duas possibilidades. E o que eu penso? Ao meu ver, é muito mais interessante o investidor sacar todo o patrimônio e ele cuidar daquele patrimônio, ele investir e ter uma renda daquele patrimônio. Por quê? Porque ao escolher a renda vitalícia, após selecionar essa opção, caso o investidor venha a falecer, vamos imaginar ali que ele optou pela renda vitalícia, depois de 1 ou 2 anos ele vem a falecer. A partir dali, o patrimônio fica com a seguradora. Então fica lá, ele vai perder todo o patrimônio, não vai para a família. Já na hipótese de ele sacar esse patrimônio, vai estar na conta dele, caso ocorra o falecimento, fica aí resguardada a família. Isso aqui é algo que os assessores de investimento, que o gerente do banco não fala. Isso não é informado, ok? Então é uma informação muito interessante. Então podemos perceber o que dos planos de previdência? Que eles são sim atrativos para algumas hipóteses. Para alguns investidores ele pode sim trazer um benefício. Então não podemos ter aqui preconceitos com relação a qualquer tipo de investimento. Temos que analisar, conhecer como funciona, conhecer a tributação envolvida para assim tomar a decisão se aquele investimento é interessante ou não. Aqui no final
quero dar um recado, em breve abriremos mais vagas para o meu curso do zero a sua carteira de dividendos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, caso queira deixar aí o nome na lista de espera. Então é só clicar, fazer o cadastro, que em breve eu abrirei mais uma turma para o curso do zero a sua carteira de dividendos. Eu vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!